conquistadores, tudo bom? Vamos dar início à nossa terceira aula de Química, dando continuidade ao nosso conteúdo de estudo do átomo. Vale ressaltar, vale lembrar os seus três componentes, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons são as partículas negativas, os nêutrons não têm carga e os elétrons são partículas negativas. Também a gente sabe que o elétron ele possui duas partes, de acordo com o modelo atual, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, a gente vai encontrar os prótons e os nêutrons. E a soma deles dois vai nos dar a massa atômica, que é representada pela letra A. Mas por que eles dois e os elétrons não entram? Os elétrons ele têm uma massa desprezível, então ele não entra nesse cálculo. E o número de prótons ele vai ser o número atômico desse determinado elemento, que vai ser representado pela letra Z. Já na eletrosfera, nós vimos nos modelos atômicos da aula anterior. Se você não assistiu, volte e assista, porque são assuntos que são cobrados nos vestibulares. E a gente viu no modelo de Bohr que a eletrosfera ela possui camadas e subcamadas. Por exemplo, a gente tem a camada KLMNOPQ. Bem, cada nível ele comporta uma quantidade específica de elétrons. O K ele comporta 2 elétrons, o L e o Q eles comportam 8 elétrons, o M e o P 18 elétrons, o N e o O 32 elétrons. Cada camada ela tem uma subcamada ou subnível de energia. E nessas subcamadas tem os subníveis S, P, D e F, onde o S comporta 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Na distribuição eletrônica, que eu vou já mostrar para vocês, tem como você saber a qual grupo cada elemento pertence. Por exemplo, na distribuição eletrônica, ele terminar em S ou em P, ele é do grupo A. Se ele terminar em D ou F, ele é do grupo B. Um bizu, São Paulo, grupo A, SP. Distrito Federal, grupo B, DF. Bem, no diagrama de Linus-Pauling, que você pode observar aí, ele já está distribuído nas camadas, cada um com sua quantidade máxima de elétrons e os subníveis também sua capacidade máxima. Na hora de montar ele, você vai seguir a regrinha seguinte. Você vai começar da direita para a esquerda na diagonal. Aí você vai fazer duas setas, vão passar por um, que aí no caso um S2 e 2 S2. Aí duas setas vão passar por 2, vai ser o 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aí você vai fazer duas retas passando por 3, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Uma reta passando por 4, vai ser o 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E por fim, uma reta passando por 3, 5F14, 6D10 e 7P6. Quando você terminar a distribuição eletrônica, você vai ter uma camada mais externa, ou seja, a última camada. Essa camada ela é denominada de camada de valência e é os elétrons dessa mais externa que vai interagir com outros átomos, formando as ligações químicas. Porque se você raciocinar, é mais fácil você tirar ou doar um átomo para a camada mais externa, que requer um nível menor de energia, do que para uma mais interna, que para arrancar de lá é uma energia muito grande, muito alta, que às vezes é muito difícil de tirar. Então, por praticidade, a camada de valência ela é responsável pela interação entre os átomos. Bem, nós temos semelhanças atômicas. Temos átomos que são isótopos,
possuem a mesma quantidade de prótons. Temos os isótonos, que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Os isóbaros possuem a mesma quantidade de massa. E os isoeletrônicos, que são átomos que possuem a mesma quantidade de elétrons. Um bizu, isótopos, P, prótons, isótonos, N, de nêutrons, isóbaros, A. Vocês lembram que A significa massa, é o símbolo da massa, né? E os eletrônicos, o próprio nome já diz, elétrons. Também existem átomos carregados eletricamente. O cátion, ele existe quando o átomo ele perde um elétron ou mais elétrons. Então, ele fica carregado positivamente, porque o núcleo, lembra, você não consegue tirar as coisas facilmente do núcleo. Então, para ele ficar positivo, ele não vai ganhar um próton, ele vai perder um elétron. É mais fácil de acontecer. Então, ele fica com a quantidade de prótons maior que a quantidade de elétrons, então a carga vai ser positiva. Já o ânion, ele é ao contrário. Ele acontece quando ele ganha elétrons. Lembra, ele não pode perder prótons. Quer dizer, ele pode, só que é muito difícil acontecer naturalmente. Então, ele ganha elétrons e sua carga fica negativamente maior do que a positiva. Então, é essa relação. O cátion, ele é positivo e o ânion, ele é negativo. Essa questão, ela é do Enem 2018. Diz o seguinte: na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com os do elemento de número atômico 73, que chegam a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desse elemento, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, devem-se a... Bem, para essa questão você vai precisar fazer a distribuição eletrônica desses átomos. Então, aqui está o diagrama, para vocês acompanharem melhor. E como é que a gente vai fazer? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e isso até você chegar no número 41, somando esses elétrons dos subníveis. Da mesma forma com o 73. Pronto. Terminou, vocês percebem que eles são do mesmo grupo, o grupo B, pois eles terminam em D. Lembra quando termina em D? O F é do grupo B. Por acaso, eles são da mesma família. Tem percebendo? Possui 3 elétrons na última camada. Então, nas alternativas, a letra C ela é a nossa resposta, porque ela fala que eles pertencem ao mesmo grupo. Bem, então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E deixem nos comentários a opinião de vocês no que foi positivo, no que pode ser melhorado. Curtam, compartilhem esse vídeo e beijinhos.